Então, bom dia a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei, bom dia. Dando sequência na nossa aula, hoje eu vou falar um pouquinho, aproveitando que sexta-feira foi Dia do Meio Ambiente, hoje eu vou falar um pouquinho de direito internacional ambiental, para que vocês saibam o que é esse direito, quando ele surgiu, quais são seus principais princípios, e vai ser muito parecido, muito não é? Mas ele vai ser um complemento para a matéria de direito ambiental que vocês têm com a professora Rêmora. Que enquanto a professora Rêmora ela vai dar uma vertente do que é o direito ambiental brasileiro, eu vou falar para vocês o que é esse direito ambiental internacional, quando que ele surge, quando que as ideias dos seus princípios surgem, tá bom? Fazer um panorama histórico com vocês sobre o direito internacional ambiental. Combinado? Então, eu fiz uma redução de uma apresentação que eu fiz, um curso que eu ministrei essa semana, semana passada, não é? Eu ministrei um curso sobre direito ambiental internacional, junto com os meus colegas lá da Universidade Nova de Lisboa. E aí eu peguei a apresentação que eu fiz, dei uma reduzida para trazer aqui para vocês sobre esse assunto, que é um assunto que nós não podemos nos afastar, que é o direito ambiental, e aqui no aspecto internacional, porque se nós formos pensar na situação que estamos vivendo, se nós continuarmos esse ritmo acelerado de desenvolvimento, não, vamos pensar no âmbito global, se nós continuarmos pensando nesse ritmo acelerado de desenvolvimento, nessa exploração exacerbada da natureza, nós teremos pandemias com mais frequência. Tá? Então, assim, todo mundo fala, começou lá na China, mas por que começou lá na China? Porque foi um abuso das medidas ambientais, consumo de animais silvestres, que não deveriam, que nosso organismo não está acostumado, tá bom? Então, eu tenho lido muito sobre a pandemia e muitos estudiosos falando que a próxima pandemia vai sair do Brasil, porque nós estamos num estágio de devastação da floresta amazônica que talvez não tenha mais como recuperar. Então, a próxima pandemia, ela vem daqui, de algum consumo de algum produto, de algum animal, ou uma planta, alguma coisa que existe na a floresta amazônica, que vai entrar em desequilíbrio, e nós seríamos, assim, as próximas vítimas, não é? Dessa pandemia, ela surgiria aqui no Brasil. Então, nesse contexto, e aproveitando que sexta-feira foi Dia do Meio Ambiente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre direito internacional ambiental, ok? Vocês conseguem ver os slides? Começou? Tá? Deixa eu entrar aqui, porque aí eu também consigo ver. Bom, então, de que é esse direito internacional ambiental? É um regime internacional. Sempre que nós falarmos em regime internacional, nós nos referimos a uma quantidade de tratados, uma quantidade de convenções, decisões ambientais em órgãos, em tribunais internacionais. Então, sempre que nós falarmos de regime internacional, nós vamos falar nesse contexto de tratados, nós vamos falar de decisões, ok? Então, é um regime internacional que ele surge a partir da nossa primeira grande conferência de meio ambiente, que é a Conferência de Estocolmo de 1972. Aproveitar o gatilho para poder falar mal do presidente, né? Estocolmo é na Suécia. E a Suécia hoje tem os piores índices de contaminação por Covid, ok? Porque lá eles resolveram não fazer isolamento, não fazer quarentena, nada, eles inventaram uma história de isolamento vertical, vão deixar só os idosos
em quarentena, e aí lá tem os piores índices de mortalidade do Covid. E o nosso querido presidente disse que nós tínhamos que seguir o modelo da Suécia. Ou seja, numa lógica aí, né? Ele quer que nós tenhamos, então, índices de mortalidade do Covid lá nas alturas. Tá? Então, a partir da Conferência de Estocolmo de 1972, nós tivemos essa preocupação, não só no âmbito regional, mas uma preocupação também no âmbito internacional. O direito do meio ambiente, ele deixa de ser normas meramente internas para ele ser normas internacionais, ok? Mas por que surge essa ideia de direito internacional ambiental? Porque os desastres ambientais, eles nem sempre eles vão se restringir a um âmbito local. Eu trouxe algumas aqui para vocês, mas nem sempre esse desastre ele está ali, ele vai acontecer só naquele lugar. E nós tivemos, a partir da década de 60, muitos problemas ambientais relacionados à poluição do ar. E o ar se propaga. Então, se eu solto aqui fumaça nos Estados Unidos, não é, lá daquelas empresas, e eu estou jogando no meio ambiente, no planeta, no céu, não é? Aquilo ali vai chegar no Canadá, que é o que está mais próximo. Chegou no Canadá, você atingiu outro planeta. Chegou no México, aí depois de um tempo vai chegar na Rússia, e aí se espalha pelo globo todo. Então, esses desastres ambientais, eles não vão se restringir a um país, eles vão atingir o globo inteiro. Se eu desmato, por exemplo, toda a floresta do Congo, eu vou ter um impacto em toda a África, em todo o mundo, que as correntes de ar que saem da África, elas chegam até o Brasil. Então, tudo isso tem uma relação, né? É uma simbiose. Se você destrói em um lugar, você vai prejudicar outro que está lá do outro lado, né? Não brincam lá o efeito borboleta? Se a borboleta bate lá na China, ela causa um tufão aqui no Brasil. Não é desse jeito? Isso também acontece com o meio ambiente. Então, tudo que nós devastamos, ele gera uma consequência nos outros países. Basta ver o aquecimento estufa, né? O aquecimento global e o efeito estufa. Ele não é um problema causado pelos países em desenvolvimento, mas é um problema mundial. Todos os países vão sofrer com o derretimento das calotas polares. Então, com base nisso, nesses estudos que nós tivemos a partir da década de 60, eles começaram os estudiosos, não é, principalmente dos países desenvolvidos, países ricos, começaram a discutir sobre a necessidade de se parar o desenvolvimento. Chegou a um ponto de um relatório, esse relatório FUNEX, sugerir que os países que estivessem em desenvolvimento, eles simplesmente parassem o seu desenvolvimento e que ninguém mais crescesse, porque qualquer busca por mais desenvolvimento significaria mais exploração do meio ambiente. Agora, imagina você, um país rico, chegar para um país pobre e falar: ei, e aí, tudo bem? A partir de agora você não pode mais destruir suas florestas, você não pode mais furar lá seu solo e pegar seus minérios, acabou. Porque agora nós temos que colocar o mundo em pé, tem que parar o mundo, porque senão o planeta vai acabar. Imagina você falar isso para um país em desenvolvimento. É claro que você vai ter um choque, né? Você vai ter uma briga, você vai ter um conflito. Por quê? Os países desenvolvidos, eles destruíram todo o seu meio ambiente, eles já derrubaram todas as suas florestas, eles já cavucaram todo o solo, eles já poluíram todo o céu, e agora eles vêm para os países em desenvolvimento e falar: olha, agora vocês não vão poder. É igual aquela história da chutar a escada. Vocês já viram esse livro? Tem um livro muito interessante que é Chutando a Escada.
justamente isso que os países em desenvolvimento queriam. Eles chegaram no topo e agora eles vão derrubar a escada para que ninguém consiga mais alcançar aquele lugar. Então, os países em desenvolvimento, na época, foi até uma discussão que nós tivemos na turma da noite, na época nós não usávamos o termo país em desenvolvimento. Na década de 60, nós ainda tínhamos aquele termo países do terceiro mundo, não era? Na década de 60 ainda usava, né, o termo países de terceiro mundo. Depois nós mudamos para países subdesenvolvidos e o termo politicamente correto hoje é país em desenvolvimento, ok? Então, com isso, no finalzinho da década de 60, início da década de 60, 70, nós tínhamos esse movimento de colocar países desenvolvidos favoráveis e países em desenvolvimento contrários à proteção ambiental. Porque o que os países desenvolvidos alegavam é que, olha, vocês não podem se desenvolver mais. Mas os países em desenvolvimento, eles pediam, eles tinham a necessidade iminente de se desenvolver, reduzir a sua pobreza, melhorar a qualidade de vida da população, ok? Então, todo esse contexto da década de 60 e o iniciozinho da década de 70 foi maior desenvolvido no sentido de discutido na nossa Convenção sobre o Meio Ambiente Humano da ONU, que é a Conferência de Estocolmo de 1972. Lá na Conferência de Estocolmo de 1972, eles criaram um termo que é o embrião do que nós temos hoje chamado desenvolvimento sustentável. É o termo ecodesenvolvimento, que eles fizeram uma forma precária, tá bom, da preservação do meio ambiente aliada a um crescimento econômico. Então, lá na Conferência de Estocolmo, eles cunharam esse termo ecodesenvolvimento, que 20 anos depois foi desenvolvido, foi substanciado, foram aplicadas, colocado em prática alguns casos para você conseguir chegar àquele termo que é o que nós temos hoje, que é o principal princípio do direito internacional ambiental, que é o desenvolvimento sustentável. Então, lá na década de 70, nós tivemos, então, esse ecodesenvolvimento. Tá? A conferência também explicitou essa briga entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. E o que essa conferência teve de resultado? Primeiro foi a criação do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, tá bom? O PNUMA, ele é uma agência da ONU sem muita força, vamos assim dizer. Mas, no final, nós vamos discutir um pouquinho disso. Mas a PNUMA é uma agência que vai receber financiamentos para promover financiamentos de proteção ambiental, ok? Mas ele não tem nenhuma força, nenhum peso de decisão no cenário internacional, tá bom? Então, o principal resultado foi a criação do PNUMA. Nós também tivemos um plano de ação para o meio ambiente, que são apenas recomendações. Então, vamos deixar bem claro aqui que o direito internacional ambiental, ele não tem obrigações, ele tem recomendações, tá bom? Isso é muito diferente, porque quando você tem obrigações, quando um Estado se obriga a algo, ele precisa cumprir. Não é isso que vocês viram lá semestre passado? Quando o Estado se obriga a algo, ele precisa cumprir. Aqui não. Aqui nós temos recomendações. Quer dizer, ele faz se ele quiser. Se ele não fizer, ele não vai sofrer nenhuma sanção. Ok? E algumas resoluções sobre financiamento de projetos ambientais no âmbito das Nações Unidas. Ok? Depois da nossa Convenção de Estocolmo, nós passamos aí um período de 10 anos no limbo. 10 anos em que quase nada foi produzido
ou foi discutido ou foi implementado em relação a essa proteção ambiental, tá? 10 anos depois, em 1982, nós vamos ter a Carta Mundial para a Natureza, que foi um relatório da Assembleia Geral das Nações Unidas, em que ela vai chamar a Assembleia Geral das Nações Unidas, ela é composta por todos os países que fazem parte da ONU. Então, quando todos os países eles soltam uma recomendação, significa, em tese, que eles concordam com aquele documento. Tá? Mas, como eu disse para vocês, são recomendações, não são normativas a serem seguidas. Então, 10 anos depois, nós temos a Carta Mundial para a Natureza, em que as Nações Unidas elas vão falar para os países: vamos criar medidas, vamos criar parâmetros, vamos proteger a natureza, ok? Em 1987, nós temos esse relatório, Nosso Futuro Comum, que ele vai conceituar o desenvolvimento sustentável como um desenvolvimento que vai atender as necessidades de hoje. Então, hoje eu preciso crescer, mas eu também tenho que me atentar para aquilo que eu vou deixar para as minhas gerações futuras. O que os meus filhos terão amanhã, ok? Então, o desenvolvimento, o relatório Brundtland, ele vai falar isso, que o desenvolvimento sustentável, ele tem que atender. Eu posso me valer do meio ambiente, eu posso ir lá, desmatar a floresta amazônica, mas até que ponto? Porque eu tenho que deixar a floresta também para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, ok? Além disso, o conceito de desenvolvimento sustentável trazido no relatório vai falar que nós temos que aliar direito ao desenvolvimento e preservação ambiental, num sistema em que todos ganham. É aquilo que nós chamamos de solução win-win-win, win de vencer, não é? De ganhar. Então, é uma situação que todos ganham. O meio ambiente ganha e o desenvolvimento ganham, tá bom? Ah, professora, mas o que eu tenho aqui de alguma medida que seja... que vai promover o desenvolvimento e preservar o meio ambiente? Energia solar, energias renováveis. É um exemplo de desenvolvimento sustentável. Energia eólica. Eu estou queimando combustíveis fósseis que causam o efeito estufa, que aumenta o meu efeito estufa? Não. Eu estou usando os próprios benefícios que a natureza me dá para eu promover energia. Então, energia solar é uma forma de desenvolvimento sustentável, ok? Energia solar, energia eólica. Eu particularmente tenho alguns receios com relação à energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica ela é considerada uma energia limpa, ok? O que nós fazemos, né? Nós inundamos uma parte, criamos lá uma reclusa e criamos uma hidrelétrica, aquilo ali gera energia. Só que já tem estudos dizendo que aquela área que é inundada, entrou um cisco no meu olho, gente, desculpa. Essa área que ela é inundada, ela vai produzir uma grande quantidade de gases, porque as árvores vão apodrecer. Então, aquilo ali contribui também para uma degradação ambiental, ok? Então, tem alguns estudos nesse sentido de que a energia por meio de hidrelétricas, ela não seria tão limpa assim. Mas nós temos energia eólica, nós temos energia solar, nós temos as energias que são produzidas por meio das ondas do mar. Então, esse é um exemplo de promoção do desenvolvimento aliado à preservação ambiental. É bom você colocar uma placa de energia solar na sua casa, você está economizando energia, não é? Você está salvando seu dinheiro, está economizando para você, por exemplo,
comprar outra coisa, e assim você também está promovendo a proteção ambiental. Ok? Então, lá na década de 1980 e 1887, o relatório Nosso Futuro Comum vai trazer, então, o conceito do que seria um desenvolvimento aliado à preservação ambiental. E aí, então, na década de 90, acho que muitos de vocês nem tinham nascido, não é? Mas alguns já, ou eram muito novinhos na época, nós tivemos a maior convenção sobre meio ambiente até então. Foi a Convenção das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Olha só, lá na Convenção de Estocolmo era desenvolvimento humano, tá bom? Aqui não, aqui nós já estamos aliando o termo meio ambiente e desenvolvimento, que foi a ECO 92, lá no Rio de Janeiro. Imaginem, um país que tinha acabado de passar por uma transição de um governo ditatorial para um governo democrático. Então, imagina, o Brasil sai de um momento ditatorial e entra num Estado democrático, ele vai sediar a principal convenção das Nações Unidas, da década. Imagina uma situação dessa. Vocês acham que foi aqui no Brasil por acaso? Quem de vocês lembra aí da ECO 92? Quem aí já era vivo na época da ECO 92 e lembra de alguma coisa? Ninguém, né? Vocês é tudo novinhos, não é? Pois é, mas teve essa ECO 92. Parou o Brasil. Imagina, o Brasil recebeu chefes de estados, chefes de governo. Foi aquela loucura. E vocês acham que foi no Brasil por acaso? Não. Tá? Na época, ainda tinha aquela ilusão de que a Amazônia era o pulmão do mundo. Tá? E que nós tínhamos que proteger a Amazônia. Nós continuamos com esse dever, né, de proteger a Amazônia, mas nós já sabemos que a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas ela ajuda no equilíbrio, tá, da temperatura do planeta. Mas na época, nós tínhamos forte aquela defesa de precisamos proteger a Amazônia, tá bom? Então, a ideia de trazer a conferência para o Brasil teve a ver com essa necessidade de se proteger os biomas, se proteger as florestas mundiais. Não só a do Brasil, mas a do Congo, tá bom? Da Indonésia. Então, todas as florestas tinham que ser preservadas. Então, o principal objetivo dessa convenção da ECO 92 foi buscar, então, meios de conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a conservação e a proteção dos ecossistemas da Terra, tá bom? Aqui, então, nós passamos a ter, todos os dias, a ideia de desenvolvimento sustentável. A palavra desenvolvimento sustentável passou, a frase, não é? Passou a fazer parte de declarações, passou a fazer parte de resoluções da ONU, ok? Aqui também nós tivemos a necessidade de apoio financeiro e tecnológico e nós cunhamos o segundo princípio do direito internacional privado, do direito internacional ambiental, que é o princípio da responsabilidade comum. Tá? Lá na década de 70 e na década de 80, lembra que eu falei da briguinha entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento? Lá na década de 70 e na década de 80, os países em desenvolvimento diziam que a culpa da situação do planeta era dos países desenvolvidos, porque eles já tinham destruído tudo. Aqui na ECO 92, eles chegaram à conclusão que não. A culpa é de todos nós. É uma responsabilidade comum preservar o meio ambiente. Mas aqueles países que já se valeram das suas florestas, que valeram do seu solo, tá bom? Que valeram da sua fauna, eles são responsáveis mais. E por isso eles vão ter que arcar com mais. Então, os países desenvolvidos,
eles têm a obrigação de arcar com mais recursos para a proteção do meio ambiente nos países em desenvolvimento. Mas isso não quer dizer que os países em desenvolvimento também não têm responsabilidade. Eles têm. Porque a responsabilidade para proteger o meio ambiente, proteger o planeta Terra, ela é de todos nós. Tá bom? Então, eles cunharam, então, o segundo princípio, que é o princípio da responsabilidade comum. E o que nós tivemos de resultados práticos da nossa conferência ECO 92? A primeira é a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. E o que é a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas? O que é uma Convenção Quadro? Uma Convenção Quadro é um tratado internacional que tem... Só um minuto. Não. A Convenção Quadro é uma convenção, é um tratado internacional, tá bom? Que vai criar diversos mecanismos para poder chegar ao resultado previsto, ok? Essa Convenção Quadro, ela pode fazer reuniões, ok? Ela pode fazer reuniões, ela pode criar um secretariado para poder ajudar nas reuniões, ok? Ela tem vida própria, tá bom? Então, a Convenção Quadro, ela vai ter vida própria. E a principal Convenção Quadro que foi tratada na ECO 92 foi a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas, que deu origem depois ao nosso Protocolo de Quioto, ok? Então, a Convenção Quadro, ela foi a que criou o Protocolo de Quioto, é a que faz aquelas reuniões de 2 em 2 anos, as COPs. Lembram da COP de Copenhague? Ia ter a COP de Santiago ano passado, mas aí mudou para Madrid, tá? Por conta das manifestações de Santiago. Aí mudaram a COP para Madrid. Tá? Então, as convenções quadro, elas são tratados que acabam tendo vida própria. Nós também tivemos a Convenção sobre Biodiversidade, a Declaração sobre as Florestas, a Agenda 21, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e, para mim, o mais importante, na minha singela opinião, os impactos na Rodada Uruguai. O que foi a Rodada Uruguai? Rodada Uruguai foi um grupo de reuniões promovidas no âmbito do GATT para se criar uma organização internacional do comércio, tá bom? Depois, lá em Marrakech, eles assinaram, então, o tratado de Marrakech, que deu origem à Organização Mundial do Comércio, ok? O GATT, essa ideia de se criar uma Organização Mundial do Comércio, ela é desde o pós-guerra. Lá em 1945, os presidentes da União Soviética, dos Estados Unidos e o primeiro-ministro da Inglaterra se reuniram, a guerra nem tinha acabado ainda, mas todo mundo sabia já que eles iam ganhar, que os aliados iam ganhar. Eles se reuniram lá numa cidadezinha, agora não sei se foi Yalta, e discutiram a criação de 3 institutos internacionais. O Fundo Monetário Internacional, bom, que ia controlar, fiscalizar, não é, o desenvolvimento. O Banco Mundial, que ia ser responsável por financiar projetos de desenvolvimento, e uma organização internacional do comércio, que ia promover o livre comércio, ok? Só que o que aconteceu? Todos os países assinaram tudo isso, mas o Congresso norte-americano não autorizou os Estados Unidos a adentrarem numa organização internacional do comércio. Então, sem o maior país, sem a maior potência do pós-guerra, numa organização internacional, essa organização internacional não teria nenhum fundamento, tá bom? Então, o que os Estados Unidos fizeram?
Como a Organização Internacional do Comércio não ia sair, eles se mantiveram num tratado que eles haviam firmado sobre tarifas, tá bom? Que é o GATT, Tratado Internacional sobre Tarifas, ok? Era um acordo, não é? Um acordo geral sobre tarifas. Então, eles se firmaram nesse GATT. Esse GATT era só um tratado. Só que ele ganhou, como ele tinha um apoio irrestrito dos Estados Unidos, ele ganhou força de uma organização, mas ele nunca foi uma organização, tá bom? Ele era um tratado geral sobre tarifas, tá? Só que com o passar do tempo, eles não conseguiam discutir uma organização internacional, e o GATT foi se mantendo, tá bom? O GATT, então, ganhou uma secretaria, tá? E ele foi fazendo reuniões, impondo sanções, ok? Tudo isso. Até que chegou lá no final da década de 80, início da década de 90, eles resolveram, então, lá em Uruguai, começar a discutir a criação de uma organização mundial do comércio, ok? Então, você tem, início da década de 90, uma convenção internacional falando sobre meio ambiente e desenvolvimento. Ao mesmo tempo, você tem a discussão para a criação de uma organização mundial do comércio. Comércio e proteção ambiental, elas não podem estar desassociadas. Então, a Eco 92, ela foi fundamental para que, lá no tratado que vai criar a Organização Mundial do Comércio, o Tratado de Marrakech, nós tivéssemos a proteção ambiental como uma cláusula para você poder proibir o comércio, ok? Então, o impacto da Convenção da Eco 92 no comércio mundial passa, então, a ser percebido, ok? Nesse impacto na rodada Uruguai, que vai criar lá, que vai entrar em vigor em 1995, na Convenção, na Organização Mundial do Comércio. O que foi a Agenda 21? Tá? A Agenda 21 foi um programa e ações que todos os países deveriam praticar, tá bom? Para se obter o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social e a sustentabilidade ambiental. Ele era baseado em 4 eixos: na promoção do desenvolvimento sustentável por meio da liberalização do comércio, justamente uma das vertentes da Organização Mundial do Comércio, exatamente isso, é você liberar o comércio, mas ao mesmo tempo você proteger o meio ambiente, tá bom? O estabelecimento de um apoio recíproco entre comércio e meio ambiente, oferta de recursos financeiros suficientes aos países em desenvolvimento, então você financiar projetos de desenvolvimento, tá bom? E iniciativas concretas diante do problema da dívida internacional. Então, lembre, lá no início da década de 90, nós falávamos muito ainda da dívida, tá bom? Oferta de recursos financeiros suficientes aos países em desenvolvimento, já falei, e estímulos a políticas macroeconômicas favoráveis ao meio ambiente e ao desenvolvimento. Então, a Eco 92, percebam, nós estamos falando de uma convenção sobre meio ambiente, mas meio ambiente e comércio, meio ambiente e desenvolvimento econômico não podem ser desassociados, tá bom? Nos anos 2000, nós tivemos, então, a Declaração do Milênio, que vai reafirmar a Agenda 21. E ali nós vamos criar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, tá bom? Que são objetivos para um período de 15 anos. Então, de 2000 a 2015, nós vamos ter os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que são objetivos para combater a pobreza, a fome, a doença, a evasão escolar, a desigualdade de gênero e a degradação ambiental. Por que nós sempre vamos associar desigualdade de gênero
a uma situação de precariedade econômica. Os últimos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, eles fizeram um estudo muito interessante ao longo aí de vários anos. Eles pegaram duas comunidades muito parecidas na Índia, comunidades simples, né? Comunidades rurais, simples lá na Índia, mas que tinham similaridades, quantidade de pessoas, quantidade de mulheres, ok? E aí eles fizeram um teste. Vamos pegar recursos financeiros que eles tinham lá do projeto deles e vamos alocar para as meninas de uma comunidade e não vamos alocar para outras meninas da outra comunidade. Então, vamos investir na educação das meninas dessa comunidade, da comunidade X. E não vamos investir na comunidade Y. Vamos ver qual que é a diferença ao longo aí de 10, 15 anos, qual que é o impacto que esse investimento nas meninas tem de diferente, tá? Então, vamos ver, nós temos uma sociedade indiana extremamente patriarcal, estratificada. Então, lá na Índia, essa ideia de classe, eles não chamam de classe social, eles chamam de casta. Isso é muito sério, tá? Tanto que se uma pessoa casa com alguém de uma casta diferente, ela é abolida da família. Eu tenho uma amiga que é indiana, a família dela é indiana mesmo, e ela conta que a tia dela casou com uma pessoa de uma casta que era abaixo dela, da casta dela, então que ninguém mais da família falou com a tia. Pra vocês verem, assim, o nível de desigualdade, não é, que existe. Então, eles pegaram essas meninas de uma casta bem baixa, os meninos, eles conseguiam emprego, mas eles resolveram investir nas meninas. Qual que é o impacto que esse investimento em educação escolar causou para aquele local, só investindo em mulheres? Foi um crescimento assustador quando eles compararam com aquela comunidade que não tinha recebido nada. Então, eles chegaram à conclusão que igualdade de gênero tem como consequência desenvolvimento econômico. Então, quanto mais você promover a igualdade de gênero, então, quanto mais você igualar mulheres e rapazes, mais você vai conseguir o desenvolvimento. Então, eles ganharam o Prêmio Nobel de Economia esse ano por conta desse projeto que eles fizeram. E eles conseguiram comparar como o desenvolvimento, quando você promove essa igualdade, você investe em mulheres, como você consegue um desenvolvimento regional muito maior, tá bom? Então, igualdade de gênero sempre vai ser uma meta a ser traçada. Ah, mas isso é feminino. Gente, eu não estou falando disso, eu estou falando de desenvolvimento econômico, tá bom? Então, os estudos mostram que promover a igualdade de gêneros causa um aumento do desenvolvimento econômico daquela região, tá bom? Então, em 2000 até 2015, nós tivemos os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que era acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade de gênero, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde da gestante. Gente, a cada dia, 700 mulheres é um negócio assim, não é? A cada dia, 700 mulheres morrem no mundo no parto ou em complicações na gravidez. É um negócio absurdo. Então, 700 mulheres morrerem no parto ou por complicações da gravidez, tá bom? Então, melhorar a saúde das gestantes. Na época, nós tínhamos ainda a AIDS, né? Combater a AIDS, a malária e outras doenças. Nós tivemos uma redução. Hoje já não se morre mais de AIDS, não é?
Você tem lá os coquetéis, mas nós tivemos uma redução do número de casos de AIDS e agora nós temos um aumento novamente do número de AIDS no planeta, tá bom? Então, nós víamos, vamos proteger, vamos proteger, vamos proteger. Você teve uma diminuição. Hoje, você tem um aumento dessas doenças, AIDS, sífilis. Então, tem que cuidar também, tá bom? Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Então, esses eram os objetivos do desenvolvimento do milênio. Bom, nesse meio termo, em 2002, nós tivemos a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo. Aqui, nós tivemos um compromisso firmado mesmo pelos países desenvolvidos, num aporte financeiro de 235 milhões da época, tá bom? Para projetos ambientais em países em desenvolvimento. 20 anos depois da Eco 92, nós tivemos a Rio mais 20, tá bom? E aí nós traçamos o ideal de vamos erradicar a pobreza e promover sempre a economia verde. Então, esse termo economia verde, né, que nós usamos muito, green, tá? Ela é cunhada, então, a partir da Rio mais 20, ok? E aqui, mais uma vez, nós vamos aliar o comércio com o meio ambiente. Na impossibilidade de se tratar de alterações, por exemplo, no Tratado de Marrakech, que criou a Organização Mundial do Comércio, o que os países começaram a fazer? Eles começaram a criar acordos multilaterais ambientais, que nós chamamos de MEIAs. São mais de 200 acordos, tá bom? Que eles vão ser discutidos e submetidos ao aval da OMC para promover o meio ambiente, para promover o desenvolvimento, tá bom? Então, a Rio mais 20, ela vai falar dessa importância desses tratados internacionais, desses acordos sobre o meio ambiente, que são discutidos no âmbito da OMC, e como os países devem se valer desses tratados para a proteção ambiental, ok? E 2015, como os nossos objetivos do desenvolvimento do milênio, eles iam de 2000 até 2015, em 2015 nós criamos a Agenda 2030 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Hoje, se você falar de meio ambiente, você precisa falar dos ODS, ok? Dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, eles vão valer por um prazo de 15 anos. Então, de 2015 a 2020, nós vamos falar desses objetivos e essas 169 metas para se promover o desenvolvimento sustentável, ok? Quais são esses objetivos? Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, qualidade de educação, igualdade de gênero. Mais uma vez, a igualdade de gênero, ela promove o desenvolvimento, tá? Água potável e saneamento. Vocês acreditam que até hoje você tem capital do Brasil, capital de estados brasileiros, que 90% do esgoto não é tratado? Que 90% da população não tem esgoto? Vocês conseguem imaginar uma capital de um estado brasileiro que vive numa situação assim? 90% da população não tem esgoto tratado? Tá bom? Energia limpa e o principal, acessível. Lá na década de 90, quanto vocês acham que era para colocar um painel de energia solar na sua casa? Era muito caro, não era? Hoje continua caro, mas é mais barato do que era naquela época. Então, a ideia de você promover energia limpa, mas você também tem que criar energia limpa acessível, para que as pessoas possam ter acesso a essa energia limpa, tá bom? Trabalho decente, crescimento econômico
indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, ok? Comunidades e cidades sustentáveis. Eu vou escrever um artigo sobre cidades sustentáveis, depois eu passo para vocês, ok? Consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vamos lá lembrar, né, o protocolo de Kyoto miou, porque os Estados Unidos não ratificaram, então o protocolo, ó, caiu, não é? Vida na água, então, é você deixar com qualidade de vida, com qualidade as águas do planeta, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, e, por fim, parcerias e meios de implementação desses objetivos. Então, chegando aqui no direito internacional ambiental, eu já disse para vocês que nós temos o princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio da responsabilidade comum, mas nós temos também o princípio do poluidor pagador. O princípio do poluidor pagador, ele tem duas vertentes: a vertente repressiva e a vertente preventiva. A vertente repressiva é assim: olha, Vale do Rio Doce, se você não cuidar das suas barragens e a barragem estourar e prejudicar o ambiente em volta, você vai ser responsabilizada, tá bom? Então, se você causar um dano ambiental, por menor que seja, você vai ter que reparar. Você vai ter a responsabilidade civil daquele ato, tá bom? Esse é o caráter repressivo, essa é a vertente repressiva. Mas também tem a vertente preventiva. Olha, Vale do Rio Doce, você quer fazer uma barragem aqui, nesse lugar, mas você vai ter que estabelecer mecanismos de prevenção. Você vai ter que obedecer às normas de segurança para essa barragem, tá bom? Você tem que agir para que um acidente ambiental não ocorra. Então, o princípio do poluidor pagador, ele vai ter essas duas vertentes. A vertente repressiva, se você causar um dano, você vai ter que pagar, mas também a vertente preventiva, você tem que fazer de tudo para não causar um dano ambiental, tá bom? Princípio da precaução, prevenção. Todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente. O meio ambiente, ele não é um dever do Estado, ele é um dever também das pessoas, tá bom? Então, você também é responsável pelo meio ambiente. Lá em Portugal, é muito interessante que a legislação portuguesa diz que a pessoa física também é responsável e também pode ser punida por adquirir produtos de uma empresa que destrói o meio ambiente. Vocês conseguem imaginar isso aqui no Brasil? Conseguem imaginar? Lá em Portugal não tem sacola plástica no supermercado, tá? E sacola plástica, nós sabemos que ela vai demorar 200 anos para se decompor. Então, se chegar algum caso lá em Portugal e que eles decidam que quem produz sacola plástica vai ser punido, se você consumir sacola plástica, você vai ser punido também, ok? Lá eles têm esse princípio da prevenção. Então, a pessoa física, ela também pode ser punida financeiramente por adquirir produtos de quem destrói o meio ambiente, ok? Nós não temos isso aqui no Brasil, tá bom? Mas esse é o princípio da prevenção. Todos nós somos responsáveis pela preservação do meio ambiente, ok? E o último princípio é o princípio da cooperação entre os povos. Os povos precisam se unir, principalmente com informação e educação ambiental, ok? Nós precisamos ensinar desde as gerações mais novas da importância de se preservar o meio ambiente, tá? E aí eu falei isso tudo para vocês, isso tudo, e eu pergunto, e afinal, o direito internacional ambiental, ele tem efetividade? Vocês acham que as nossas normas internacionais, elas têm alguma cogência? O que
é cogência? Elas têm alguma autoridade. Você consegue punir um Estado que não cumpre aquelas normas? Vocês acham que nós temos isso no direito internacional ambiental? Não, tá bom? Nós não temos. Primeiro que o direito internacional ambiental, ele é um direito muito novo. Ele tem 50 anos, tá bom? 50 anos. Imagina você falar de direito penal. Direito penal tem quantos anos, né? Desde que o homem é homem. Já tem normas de direito penal, não é? Você tinha lá o Código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente, não é? Se você mata alguém, a família daquele alguém pode ir lá e matar um parente seu, não era assim? Se você rouba alguma coisa, a pessoa que teve o bem furtado pode ir lá na sua casa e pegar outra de você. Então, desde aquela época, você já tinha lá o direito penal. Aqui não. Aqui nós temos um direito de 50 anos, que é baseado em recomendações. Se os Estados Unidos continuam poluindo, a China continua poluindo o meio ambiente, continua lá soltando gases do efeito estufa além do permitido, que sanção? Que sanção nós vamos dar para a China? Que sanção nós vamos dar para os Estados Unidos? Nós vamos parar de consumir produto chinês? Ok, a China vai falar, beleza, vou vender para outro. Ah, você não quer consumir meu produto? Eu também não vou consumir o seu. Aí o Brasil fale. Né? Aí é que ele vai falir de vez. Não é assim? Então, nós não temos essa cogência, nós não temos uma instituição centralizada, em que tudo está centralizado naquela instituição e aquela instituição tem poder de sanção contra esses países poluidores, ok? Além disso, o direito internacional ambiental ele é muito baseado em normas domésticas. Se um Estado polui no Brasil, se uma empresa polui no Brasil, cabe ao poder público brasileiro punir essa empresa. Tá bom? A punição, a questão ambiental, ela não é tratada como uma regra internacional. O Estado é o responsável por autorizar aquela empresa a funcionar. Então, se ele não cria sanções para que aquela empresa seja uma empresa verde, ok? O Estado é o responsável, nós não temos isso, ok? Então, o direito internacional ambiental, ele ainda é um direito novo, que precisa amadurecer, ok? Aí, vou fazer aqui uma piadinha sem graça, né? Ele está verde ainda, né? O direito internacional ambiental. Ele não amadureceu. Então, é muito difícil hoje você conseguir obrigar estados a promover o desenvolvimento sustentável, tá bom? O que nós temos hoje é o que nós chamamos de soft power. Soft power é aquele poder brando, é aquilo quando você consegue convencer outros estados a agir daquela forma, porque ele serve como exemplo. Então, hoje nós já temos aí países que usam esse soft power para conseguir convencer outros países a ter uma economia mais pró-ambiente. Mas isso ainda é muito pequeno comparado com os grandes poluidores, Estados Unidos e a China, tá bom? Então, esse é o nosso direito internacional ambiental, ok? É assim que nós tratamos o nosso ambiente de uma forma global. Foi bem resumido para vocês, para que vocês saibam que existem essas discussões, sim, sobre o meio ambiente, sobre a importância de se preservar o meio ambiente, quais são as nossas principais convenções, as nossas principais conferências, e o que nós temos hoje, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são essas medidas que todos nós podemos tomar para a promoção do meio ambiente. Hoje você vai falar, escrever sobre meio ambiente, você não pode se desassociar
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Combinado? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não? 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 Então, por mais é isso. Nós nos vemos semana que vem, ok? Nós nos vemos semana que vem. A semana que vem eu vou falar de direito do trabalho internacional, como fica a situação de quem trabalha para uma empresa estrangeira, quem trabalha para uma empresa brasileira no exterior, ok? Eu vou falar um pouquinho disso, vou falar de contratos internacionais. E, no mais, nossa disciplina está acabando, tá bom? Só depois, a partir da semana que vem, só mais 3 aulinhas. E aí começa a prova de novo. E eu vou ver um trabalhinho para vocês fazerem valendo os 4 pontos. Eu ainda não pensei no trabalhinho valendo 4 pontos, mas estou aqui aberta a sugestões. Se vocês querem apresentar alguma coisa, vocês preferem fazer escrito, o que vocês querem? O que vocês preferem? Escrito, apresentar? Escrito, ó, a Mariana está falando escrito. Sandy está falando escrito. Então, ganhou escrito, tá bom? Então, eu vou pensar num trabalhinho para vocês fazerem escrito. Pouca coisa, tá bom? Não é para escrever muito. Uma jurisprudência, talvez, sobre o assunto. Combinado? Então, no mais, meninas e meninos, um beijo. E até semana que vem.